Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Hoje nós vamos conversar sobre indicadores. Muito provavelmente, se você já está operando há algum tempinho, você já viu um indicador ou outro, já entende o conceito básico de um indicador, mas hoje nós vamos tentar aprofundar um pouquinho mais nos tipos de indicadores e para que eles devem ser usados, se devem ser usados ou não, né? Então, quando se fala em indicador, nós estamos falando de um indicador técnico, né, que faz parte da análise técnica, que é um tipo de análise de preços que se contrapõe à chamada análise fundamental. Que a análise fundamental é aquela que leva em consideração fatores que são de fundamentos macroeconômicos, né, por isso que chama análise fundamental. Que seriam taxas de juros, ou no caso de ações, eles fazem uma valoração daquela empresa, se ela vai ganhar valor de mercado, esse tipo de coisa. Essa seria uma análise fundamental. Mas desde do final da década de 90, né, do meio da década de 90, a análise técnica foi ficando cada vez mais forte e superou a análise fundamental em relação à quantidade de traders que usam hoje, devido à facilidade de internet, a quantidade de gráficos que a gente tem, né, e facilidade de usar, inclusive os indicadores. A análise técnica, superou a análise fundamental em quantidade de pessoas que usam e acreditam. Muita gente usa uma conjuntura das duas. Você não pode analisar fatores fundamentais da macroeconomia nessa análise, obviamente. Mas a análise técnica hoje é muito importante. A maioria dos trades usa pelo menos um tipo de indicador nos seus gráficos. Então, o que é um indicador, né? Um conceito, você já deve ter visto, mas se a gente for conceituar, é uma série de pontos de dados que são criados através de fórmulas aplicadas aos dados dos preços de um instrumento, né? Até no vídeo sobre o Price Action que eu fiz, se você não viu ainda, vale a pena assistir. A gente fala dessa questão dos preços, né? O Price Action, você pega os preços antigos, esses dados dos preços. E o indicador pega esses mesmos dados dos preços antigos, aplica uma fórmula e cria novos pontos no gráfico. Ou novos pontos, ou sinais de entrada, enfim. E esses preços usados nos indicadores pode ser feito com preço de abertura, com a variação de preço daquele período, ou ainda com preço de fechamento, ou ainda algumas outras variações dessa abertura, variação e fechamento. E também em alguns casos os indicadores levam em consideração dados ligados a volume. Então, isso é muito comum em casos de ações, né, de ação de empresa mesmo, que você tem disponíveis esses dados. Quando a bolsa se movimenta, você vê ali qual foi o volume negociado. E é um dado que, apesar de algumas pessoas falarem de volume no Forex, esse dado não está disponível. Não um dado que você tem ali volume, o mercado está com um volume grande ou baixo. A gente imagina, a gente sabe que em alguns períodos o volume fica mais baixo, por exemplo, quando só a bolsa da Austrália está aberta, ou só a bolsa do Japão, porque o volume maior está nos Estados Unidos e em Londres, né? Mas esses dados não estão sempre disponíveis. Então, para que servem esses indicadores no final das contas? Eles têm uma série de funções, mas eles são mais usados para você confirmar ou detectar uma tendência que o preço está seguindo. Alguns indicadores são usados para indicar entradas ou saídas de operações, né? Entrada significa entrar comprando ou comprado, como alguns dizem, e entrar vendendo ou vendido, né? E depois fechar essa operação quando você perceber que já chegou num lugar bom para você sair, ou já foi ruim o suficiente para você sair, você não quer mais deixar, você percebe, por exemplo, o indicador para falar, não, agora tem uma tendência contra mim, é melhor eu sair antes que essa tendência se consolide. Ou ele serve também para servir de confirmação
para decisões que você se baseia no price action, né? O chamado price action é só ação do preço. Você vê ali, não, aqui fez um candlestick de um padrão de pin bar, que eles falam, que é aquele que fica com uma barra, uma sombra grande para baixo ou para cima. E você pode usar um outro indicador para poder somar uma coisa que você está percebendo, por exemplo, o preço está aqui, bateu nessa linha de resistência aqui em cima, e ainda o meu indicador está dando um sinal que está overbought, né? Que overbought seria comprado em excesso, o preço deve cair. Então você pode usar o indicador só para confirmar uma coisa que você já está percebendo. Então vamos mostrar uns indicadores rapidinho aqui, só para ficar mais claro para quem não conhece. Então, quais são os tipos de indicadores, antes de mostrar indicadores? Existe uma infinidade de formas de você classificar indicadores, tá? Então, nós pegamos algumas formas que eles são classificados e apresentamos aqui para você. Eles podem ser classificados, por exemplo, em função de onde que eles ficam, ou como eles aparecem no gráfico. Aí você pode dividir em dois grupos. Indicadores que aparecem no próprio gráfico do preço e indicadores que aparecem abaixo ou fora do gráfico. Tá? Para ficar mais claro, vamos lá. Aqui nós estamos vendo uma média móvel exponencial aplicada ao gráfico. Então esse está no gráfico. Essa linha vermelha é uma média móvel exponencial. Nós não vamos entrar em detalhe em indicadores, depois eu vou fazer uma série só sobre indicadores e falar um pouquinho de cada indicador. Tá? Então aqui é só para a gente ter uma visão geral hoje. Essa é uma média móvel usando 50 períodos. A gente pode ver aqui uns 50 aqui e o fechamento. Tá? Então é um indicador que está aplicado no gráfico. Nós temos também um outro indicador muito comum, muito usado, que é o MACD, ou algumas pessoas aqui no Brasil chamam de MACD, que é esse indicador que está aqui abaixo do gráfico. Tá? Então está aqui o preço e o indicador à parte. Então, como eu falei, não há um consenso sobre esses tipos de indicadores, tá? Mas uma que eu acho interessante, e já estudei bastante sobre isso, são a separação em indicador de tendência, que também são chamados de osciladores centralizados. E dentre esses estão as médias móveis, que a gente já viu, o MACD, que a gente acabou de ver também. E nós temos um outro grupo que seriam os osciladores, ou osciladores em faixas, que vem no inglês bands ou ranges. Dentre esses estão o Stochastic, que é muito famoso, o RSI. Tá? Por que esse aqui é chamado de centralizado, esse tipo de indicador? Por exemplo, o MACD é um oscilador centralizado, a linha, porque ele tem um centro, ele tem um zero, que você tem acima de zero e abaixo de zero, mas você não tem essas faixas máximas e mínimas, igual você tem no Stochastic e no RSI. Tá? Eu vou mostrar os exemplos, vai ficar bem mais claro, mas só para você já ir entendendo. E vale lembrar que algumas pessoas dizem que esses indicadores de tendências aqui, eles são melhor para ser usados quando você tem um mercado andando em tendência. Um mercado que apresenta uma tendência de alta ou uma tendência de baixa, por exemplo. A gente teve do meio do ano passado até o começo desse ano, ou seja, de 2014 a 2015, o euro-dólar andando em tendência. Ele estava numa tendência de baixa clara. Então esse era um indicador que alguns dizem que seria melhor de se usar nesse caso. E outros já dizem que os osciladores são bons para você usar quando o mercado está andando em range, né? Ou andando de lado. Ele fica só quicando, bate lá em cima, desce, sobe, vai fazendo um vai e vem assim no mesmo lugar, né? Então os osciladores seriam bons nesses casos. Então, para exemplificar, para não ficar só falando e você não ter isso claro, aqui eu estou mostrando os dois tipos de indicadores no mesmo gráfico.
Um seria o MACD, que eu falei que é um indicador de tendência. Você vê, por exemplo, olha aqui, ó, todo esse tempo aqui que estava numa tendência clara, essas linhas estiveram sempre abaixo do zero, que está aqui. Repare, elas só romperam o zero nesse momento que essa tendência pode começar a se reverter, tá? Já no caso do RSI, você vê que ele vem aqui embaixo, sobe, vem aqui embaixo, sobe, tá? Ele foi dando sinais aqui, por exemplo, um sinal de oversold, que seria que está muito vendido. Se ele tivesse no mercado de range, isso talvez poderia ser um sinal de compra, mas nesse caso aqui, que é claramente de tendência de baixa, se você entrasse comprando aqui, rapidinho o mercado ia te tirar fora, ou você ia ficar acumulando prejuízo. Então é isso, essa é uma classificação. Esse aqui é um range, que o indicador vai ficar sempre dentro dessa faixa roxa, ou ele tende a ficar, e quando ele sai é um sinal claro de que alguma coisa está acontecendo. E já tem indicadores como o MACD, que ele tem uma faixa centralizada. Ou de indicador de tendência tem também, vou voltar rapidinho para aquele lá, para as médias móveis que você disse. Esse também é um indicador, apesar de muita gente fala que média móvel não é um indicador, mas tá? Ele serve como um indicador para indicar a tendência. Aqui, ó, ele começou a virar a ponta para cima, significa que a tendência talvez esteja mudando de direção ou deixando de existir uma tendência. Então, seguindo aqui, a gente já viu que em função do tipo. Outra forma de se classificar os indicadores é em função da velocidade. Aqui entre aspas, porque é difícil a gente traduzir. Porque a gente tem os indicadores que são adiantados, ou no inglês leading indicators, então é um que vem antes. Tá? E como que são esses indicadores? Eles medem a taxa de mudança no preço e podem registrar quando a ação de preço, que é chamada de price action, está ficando mais lenta ou mais rápida. Estão ligados muito ao momentum do preço, a gente fala, né? Para você saber qual que é o momento, é para cima, é para baixo, como que tá? Ele está movimentando muito, ele está parado. Então, o que significa falar que ele registra a taxa de mudança no preço? É isso, falar se está mais volátil, menos volátil. E de um modo geral, esses indicadores, eles oferecem sinais antes que a ação no preço ocorra. Ou seja, ele te mostra quando pode acontecer uma inversão de tendência, alguma coisa do tipo. Seria o caso daquele que eu mostrei antes do RSI ou do Stochastic. O em banda, ele geralmente é um leading indicator, um indicador adiantado. Ele te mostra que a tendência pode estar virando. Já os indicadores atrasados, que são chamados de lagging indicators, eles geralmente servem para confirmação do que o preço fez. E eles são chamados de indicadores também para seguir tendências, ou trend following, né? Um indicador para você poder seguir uma tendência. Eles são bons para isso. E, assim, olhando assim, parece que o indicador adiantado vai ser sempre melhor. Não, eles têm funções diferentes. Porque se você for num mercado que está em tendência, por exemplo, um mercado que tem tendência de baixa, igual o euro-dólar tem, se você for ficar toda hora que o indicador te falar que está na hora de você comprar e você ir contra a tendência, você vai se lascar. Então, esse tipo de indicador pode funcionar melhor em mercados que estão andando de lado também. E o indicador atrasado, ele também tem seu ponto positivo, que serve para você. Talvez ele não seja bom para você detectar uma entrada, mas seja bom para você detectar uma saída antes que o preço inverta contra você. Enfim, vamos ver aqui mais um pouquinho. Olha só, aqui nesse gráfico, nós temos o Stochastic aqui embaixo, que seria um indicador adiantado, né, que mostra a inversão. E nós temos um indicador atrasado, que seria essa média móvel de 50. Tá? Então vamos comparar os dois aqui. Por exemplo, a gente avaliando esse Stochastic aqui, teoricamente quando ele passa acima da faixa roxa, quer dizer que ele está overbought, ou excessivamente comprado. Ou seja, esse preço aqui está na hora dele cair.
basicamente o que ele fala. Você não vai entrar assim que ele chegar, mas quando ele começa a entrar de novo para a faixa roxa, teoricamente seria um sinal de compra, ou mostrando que ele vai sair dessa condição de overbought para poder dar uma equilibrada no preço. Mas olha que o tanto de vezes que isso aqui acontece nesse momento que o mercado está com uma tendência de alta. Se você for vamos pegar aqui, por exemplo, esse momento aqui, que ele entra aqui. Se você for entrar vendido aqui, que seria mais ou menos aqui, você vai até achar que você vai bem, mas rapidinho o preço já... E você toma uma invertida. Então aqui ele poderia não funcionar, mas se a gente for pegar um outro momento, vamos pegar esse momento aqui, olha só. Aqui o preço for cair, vamos supor que você vai usar essa média móvel como indicador também de entrada, que é lagging. Se você for esperar o preço romper a média de 50 para você poder entrar vendido, você até consegue fazer uma trade aqui, mas olha só, você perdeu todo esse movimento aqui, ó. Ele foi atrasado para poder te falar que o preço ia cair. Você só consegue saber que o preço caiu depois que ele já andou muito, né? Nesse caso aqui, se a gente for olhar aqui embaixo, olha só. Nesse momento, nesse ponto aqui, o estocástico já dá um sinal de entrar vendido, tá? Então ele funciona bem como um indicador de adiantado. Ou seja, o ponto que a gente quer chegar aqui é que os indicadores eles podem funcionar dependendo do contexto. E você tem que entender um pouquinho o que o indicador quer dizer, tá? Então a gente viu aqui indicadores atrasados e indicadores adiantados. E qual que é o desafio com os indicadores? Tem uma coisa que a gente chama de um trade-off, né? Uma decisão que você ganha de um lado e perde do outro sempre, que é entre sensibilidade e consistência. Se você aumenta a sensibilidade e coloca menos períodos, por exemplo, a média móvel, em vez de ser uma média de 50, você vai para uma média de 11 ou de 25, você teria esse sinal dado antes. Mas você vai ter mais falsas entradas, que você pode entrar e tomar invertido. Então, vou voltar ali naquele gráfico, só para a gente ter mais um exemplo. Se essa média aqui fosse uma média de 25, provavelmente ela ia ter sido rompida já aqui em cima. Então, ele ia ter te avisado antes. Mas, ao mesmo tempo, aqui ele poderia já ter tocado ela e você achar que ela estava rompida e ia ser um falso rompimento e ele subir. E você aumentando a consistência, aumentando a quantidade de períodos, o sinal demora a ser dado para você. Essa média é uma média mais lenta, até você ver que a tendência mudou, pode já ser tarde. Então eu fiz um gráfico aqui com uma média de 9, uma de 5 e uma de 100 períodos, para a gente ver claramente. Olha só, a de 9 é essa amarelinha, que está sempre coladinha no preço. A de 50 é essa mais alaranjada. Tá? E a de 100 é essa vermelhona, que tem claramente, olha, aqui tem um falso rompimento, mas depois que ele passou da vermelha aqui, sempre que ele está acima dela, ele está numa tendência de alta. Quando ele rompeu ela aqui, quis dizer alguma coisa, ó, uma tendência de baixa, ele vem até ter um falso rompimento aqui, volta e cai de novo, e ficou para baixo da vermelha, que é de 100 períodos. Então essa tem gente inclusive que opera dessa forma, com essas três médias, para você poder ter uma noção de volatilidade. Tem gente que opera, inclusive, cruzamento de médias. Aqui, por exemplo, aqui teve um cruzamento que é chamado de average crossover, né? Esse crossover é esse cruzamento. Aqui, ó, você tem a média de 9 cruzando a média de 50. Mas não quer dizer que sempre que existir esse cruzamento vai se confirmar essa inversão de tendência. Tem gente que acha que é só, pronto, agora achei o santo grau, né? Que fala, achei o... Pronto, vou sempre operar cruzamento de média. Primeiro que você vai ver que esse cruzamento já é, de certa forma,
lagging, né? Ele é atrasado. Ó. Quando tem esse cruzamento é aquele que o preço já andou. Você não pegou uma fase boa do movimento. É lógico que também é impossível você pegar sempre o topo, né, para vender. Mas, por exemplo, aqui já seria no price action você já teria um sinal para vender, né? Que ele rompeu. Então até aqui, ó, quando ele rompeu essa máxima aqui, no price action já teria um sinal e aqui estaria atrasado. Mas enfim, aqui acho que espero que tenha ficado claro essa diferença das médias e a decisão que você tem que tomar, se você quer uma média de períodos curtos, que vai estar sempre perto e vai te dar falsos sinais, ou uma média mais longa, por exemplo, uma de 50 que é muito usada, mas que também não garante. Ó, aqui tem uma de 50 que teve um falso rompimento. Se você for entrar vendendo aqui, você toma uma invertida. Então, como conclusão, deve-se usar ou não deve-se usar indicadores? Tem muita gente que defende o chamado price action, que eu já fiz um vídeo, que eu já falei, se você não tiver visto, eu aconselho você a assistir, que na verdade seria o price action trading, ou você operar ou fazer trade usando apenas a ação do preço, que fala que indicadores só servem para poder te dar dúvida ou te dar sinal que vai te atrapalhar, você buscar confirmação e não vem a confirmação, quando ela vem já está atrasado, você já perdeu. Né? Essa é uma discussão que nunca vai ter fim. Tem gente que gosta de indicador, consegue desenvolver boas estratégias usando indicadores. Não existe uma resposta fechada. O que existe de consenso é, se você vai usar um indicador, existem milhares, estude esse indicador. Você resolveu usar o MACD ou o MACD, estuda, vê qual que é a história do criador, para qual tipo de mercado que ele criou, onde que ele funciona se é um mercado que está andando de lado, ou se é um mercado que está em tendência, como que ele funciona melhor. Você vai usar a média móvel, faz um teste prévio, essa média aqui, ela tem muito falso rompimento, ela serve para isso, serve para aquilo. Ou você vai usar um Bollinger Bands, igual tem muita gente que usa. Quando que o Bollinger criou, em qual contexto, funciona, não funciona, estuda o indicador e entenda ele bem. Não sai usando o indicador sem saber para que ele serve direito. Tá achando que sabe, tem aqui no meu MetaTrader, vou usar. Não, estuda, entende, faz um estudo de um período prévio com esse indicador ativado, se as entradas seriam boas, se as saídas seriam ruins, tá? Outra coisa que tem um consenso é que se você vai usar um indicador, você pode usar um indicador, mas você tem que ter um limite, não vai encher seu gráfico de indicador. Uma coisa é certa, você não quer um gráfico desse jeito. Porque primeiro que os indicadores não vão estar dando o mesmo sinal. Um vai estar falando uma coisa, o outro está atrasado, e eles tiram sua atenção, você está buscando confirmação em um está confirmando, o outro não está. Então, isso é uma coisa certa. Você pode usar indicador, mas limite, usa um indicador, 2 indicadores, entenda esse indicador. Tá? Use esse indicador sempre em conjunto com o price action. Não adianta nada você usar indicador sem entender suporte e resistência, que é uma coisa básica do Forex, entender padrões de candlestick, padrões de preço, tá? Tenta dar uma limpada no seu gráfico. Se você tem um gráfico dessa forma, dá uma limpada, escolhe um indicador que está funcionando bem, fica com ele, estuda ele, entende ele, e com isso com certeza você vai ter resultados melhores. É isso, espero que você tenha gostado, obrigado por assistir esse vídeo mais uma vez. Se você gostou, não deixa de curtir, por favor compartilhe com seus amigos, curta o canal se você ainda não curtiu, e não deixe de visitar o nosso site, que lá tem muitas boas ferramentas para trade. Se você ainda não conhece, você está perdendo. Entra lá no nosso site, tem o link aqui no canal, e tem o link que vai aparecer aqui agora no vídeo. E é isso aí. Obrigado, bons trades para você, boa sorte. Não esqueça de controlar seus riscos, hein? Essa é a parte mais importante no Forex. Um abraço, bom dia.